Você já se cobrou por não conseguir produzir no ritmo que gostaria? Já sentiu a mente cansada, foco perdido? E aí você pensa, o que tem de errado comigo? Eu quero te dizer uma coisa importante. Nada disso quer dizer que você é desorganizada ou que você não tenha disciplina. É que na verdade o seu cérebro funciona de um jeito diferente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o seu ciclo menstrual altera o funcionamento do seu cérebro e como isso impacta o seu foco, a sua produtividade, a sua energia, o seu humor e como tudo isso influencia no seu dia a dia. E mais, a gente vai discutir um pouquinho aqui estratégias. Como usar a ciclicidade a seu favor, como obter vantagem através dessa grande diferença que nós mulheres temos. Vou começar contando uma história que poderia ser minha, ou poderia ser sua, ou poderia ser de qualquer mulher. Tem semanas que a gente acorda cheia de energia. É a pura criatividade, resolvendo todos os problemas, uma disposição, um bom humor, tudo funciona. Já tem semanas que a gente tá mais lenta. Tudo parece um pouco mais difícil, o nosso humor fica mais irritado. E no geral, a gente começa a se questionar muito. E por muito tempo a gente não entendia o porquê disso. E ouvia todo tipo de comentário, é claro, sobre as nossas alterações de humor. A verdade é que a gente se culpa por não conseguir entregar o resultado, a gente se frustra por não ter a disposição para fazer certas coisas em todo momento. E na verdade tudo isso é fisiológico e tem a ver com o nosso cérebro, com o cérebro da mulher, que é diferente e é altamente influenciado pelo nosso ciclo. E agora finalmente a ciência está dando atenção para nós e nos mostrando dados. Sim, porque nós gostamos de dados. Um estudo publicado em 2024 pela Human Brain Mapping acompanhou mulheres durante as fases do ciclo. Foram coletados dados tanto dos hormônios pelo sangue, ou seja, a atividade hormonal das mulheres durante o ciclo mensal, mas também foram feitas ressonâncias magnéticas dos cérebros dessas mulheres durante cada fase do ciclo, para entender se existia de fato alguma alteração. Ou seja, existe mesmo atividade diferenciada em cada fase do ciclo? E acreditem, eles descobriram que sim, existe. O estradiol e o LH aumentam a eficiência das conexões neurais. Isso explica por que na fase folicular e na fase ovulatória o nosso cérebro voa. A gente consegue fazer tudo, a criatividade está super aflorada, a gente tem muito mais facilidade em executar, em conversar, em se comunicar. Também a nossa energia está mais alta, a gente tem mais disposição. Então isso apareceu nesse exame, foi possível ver a conexão da dosagem que de fato é aumentada de estradiol LH nesse período folicular e ovulatório com essa mudança no comportamento do cérebro dessas mulheres que foram estudadas. Já a progesterona aumenta volume cerebral e além disso ativa regiões ligadas à sensibilidade. Isso explica muito do comportamento mais introspectivo, mais inseguro, as oscilações de humor que a gente comumente tem no período lúteo e menstrual. A progesterona é o hormônio predominante nesse período. Então, há uma diferença física no cérebro feminino neste período. A massa branca e cinzenta é diferenciada. Então, não é psicológico, não é uma questão de frescura como muita gente fala sem saber. É físico, é fisiológico, faz parte da natureza das mulheres. Para simplificar, eu vou dar um exemplo. O estradiol e o momento ali ovulatório, folicular, seria como estar dentro de um carro numa rodovia.
dessas que tem 5 faixas a 120 km por hora, livre, tranquila, fácil de dirigir. Você simplesmente vai, não tem grandes obstáculos, não tem grandes dificuldades. Agora imagina que chega um momento dessa rodovia que você tem que pegar a estrada marginal. Então você vai entrar ali no desvio para chegar nessa marginal. E a estrada marginal, ela é mais estreita, são só 2 pistas, tem mais volume de carro, então é mais lento. Porém, ela anda normalmente, mas é diferente. E é óbvio que quando você está numa rodovia dirigindo a 120 por hora e você sai dela para ir para uma pista que vai ser uns 70, 60 km por hora no máximo, você sente a diferença, não sente? A mesma coisa acontece com o nosso corpo todo mês. E a gente sente essa diferença. A gente percebe a mudança de marcha acontecendo dentro da gente. Só para fazer uma comparação com os homens, o homem tem aquilo que nós chamamos de linearidade. O hormônio masculino, a testosterona, ele é liberado num pico durante a manhã e esse hormônio é sustentado durante todo o dia. No final do dia, à noite, há uma queda no nível de testosterona. Mas no dia seguinte é igual. E todo santo dia o homem libera o hormônio de forma igual. Não muda. Por isso eles não têm grandes oscilações. O homem, na verdade, só tem oscilação hormonal quando ele tem uma doença ligada ao sistema endócrino, né? Algum tumor ou qualquer outra doença que afete as glândulas hormonais e aí atrapalha essa produção. No mais, eles nunca mudam o padrão, é sempre linear. E é por isso que você vai ver um homem ir todos os dias na academia com a mesmíssima energia, com a mesma disposição. E você não consegue fazer isso. Já a mulher é completamente diferente. Nós trabalhamos num ciclo. O ciclo da mulher, que pode ser de até 28 dias, tem fases. Em cada fase, o nosso corpo e o nosso cérebro vai funcionar de forma diferente. Entender o ciclo é muito importante, porque ele determina como a gente vai viver a nossa vida. É parte da gente, da nossa natureza. Entender a nossa natureza nos dá vantagem, e muita. Tanto na carreira, na saúde, nos relacionamentos, em absolutamente tudo. Quando tentamos viver de forma linear, ignorando a nossa ciclicidade, a gente produz menos e se culpa mais. Então, a gente tem que entender o ciclo. Então, vamos começar pelas fases. Fase folicular é a fase lá que os nossos óvulos estão produzindo os folículos e um deles vai se tornar um óvulo. Nessa fase, onde os hormônios estão lá em cima, o estradiol LH, lembra? Aí é o momento de energia subindo, você tem disposição, você tá com o cérebro funcionando super bem, você tá mais animada, o seu humor tá melhor. Quando chega na fase ovulatória, que é quando o óvulo tá lá realmente pronto para ser fecundado, aí a energia sobe mais ainda. É um período muito bom para fazer palestra. É aquele período que você tá com a cabeça bem, você se comunica bem, você tem bastante segurança, você consegue tocar projetos inteiros sozinha, tamanha a sua energia. Quando chega na fase lútea, que é aquela fase quando não houve gestação, né, ou seja, não houve fecundação, você vai para esse momento de introspecção. Então o hormônio muda, a progesterona começa a subir, você começa a ficar mais introspectiva, mais reflexiva, né? Um momento de calma, deixa eu pensar melhor nisso daqui. É também um momento muito onde a síndrome da impostora começa a aparecer. No caso da gente, é muito comum. E quando chega na fase menstrual, que é aquela fase mais calma, onde você realmente precisa mais de recolhimento, né? É uma fase de energia mais baixa. Então, geralmente é uma fase boa para revisão, para você pensar novamente em algumas coisas, para você retomar assuntos mais densos. Então, observe, cada fase do nosso ciclo serve para alguma coisa. Ele funciona melhor para uma atividade específica, e daí a importância de ter a estratégia certa
para organizar a sua agenda. Esse é o momento em que você tem que utilizar a ciclicidade a seu favor e trabalhar de acordo com a sua agenda. Então, o primeiro exercício aqui é mapear o seu ciclo. Hoje em dia tem 1 milhão de aplicativos diferentes que te dão exatamente os dias certinhos de cada fase. Então, você coloca lá o primeiro dia da sua menstruação e ele vai te dar certinho quantos dias em cada fase você está. Ali você já tem pelo menos uma visão básica dos dias que você vai ter que monitorar. Então, a dica aqui é: faça um diário e anote como está a tua energia em cada uma dessas fases. Como você já sabe os dias, você anota. Dia de hoje, energia mais, energia menos, melhor para isso, pior para aquilo. Você vai enumerando. Fazendo isso 2 ou 3 meses, 2 ou 3 ciclos inteiros, você vai ter o mapa perfeito do seu ciclo. E ali você já sabe os dias bons e os dias melhores ainda para cada uma das atividades que você tem que desempenhar. Daí você organiza a tua agenda dentro desse ciclo. Ou seja, se eu preciso fazer uma apresentação muito importante, eu vou sempre tentar agendar ela para o período folicular, para o período ovulatório. Eu preciso fazer uma revisão de processos, preciso fazer uma análise de risco. Análise de risco é uma atividade, por exemplo, para período lúteo, para período menstrual, que é quando a sua cabeça está mais voltada para dentro, você está mais introspectiva, portanto, sua visão é um pouco mais apurada nesse sentido. Você não está no nível de empolgação. Momento de empolgação não é o momento de fazer análise de risco. Então, cada atividade você vai agendar em um lugar exato. E assim você consegue extrair o máximo de performance de cada atividade em cada momento do seu ciclo. E o mais importante, você vai respeitar e proteger os seus momentos de introspecção, que isso é um erro muito comum entre as mulheres, de querer voar o tempo inteiro, durante o mês inteiro. E não é assim que funciona. A gente não funciona desse jeito, e é aqui que muita gente erra, e é aqui também que muitas mulheres adoecem. É aqui que começa burnout. E a gente está vendo esse número ficando cada vez mais estratosférico, mulheres cada vez mais doentes, por não respeitar a natureza que nos rege, que nos leva. Então, ser estratégica aqui vai fazer bem para você em todos os aspectos da sua vida. E lembrar também que, mesmo que você use métodos contraceptivos e você não tenha o sangramento menstrual, você ainda vive o ciclo da mesma forma. Então, por mais que você mantenha os níveis de estrogênio, que não são estrogênios naturais, a gente tem que lembrar muito bem disso. Quando você toma medicamento anticoncepcional, eu posso falar, porque eu sou farmacêutica, eu tenho um lugar de fala bem específico. Hormônios, eles não são exatamente iguais aos hormônios que a gente secreta. Então, o que eles fazem é uma estratégia para enganar o seu ovário e evitar que o seu ovário libere o óvulo. Mas o hormônio endógeno, aquele que a gente produz, ele está acontecendo do mesmo jeito. Então, por mais que você não sangre durante o uso de anticoncepcional, dependendo do tipo de método, você não vai sangrar, você está vivendo o ciclo do mesmo jeito. Os ciclos hormonais, eles acontecem da mesma forma. Então, não se engane achando que o fato de você usar um DIU, por exemplo, Mirena, muitas mulheres não sangram por causa dele. Mas você está vivendo o ciclo da mesma forma. E se você ignora, você perde a oportunidade de otimizar a sua rotina e ter uma vida muito mais tranquila, muito mais produtiva e muito mais leve, sem ser aquela tortura todo mês. Por muito tempo tentaram encaixar a mulher num modelo de produtividade que não foi feito para ela. E hoje a gente tem a oportunidade de criar o nosso próprio modelo de produtividade e de alcançar os resultados que a gente sempre quis, sem tortura, sem sofrimento, ser contra a nossa natureza. Abraçar a nossa feminilidade, a nossa ciclicidade e extrair o melhor. A gente tem um corpo que
é incrível e ele não precisa ser consertado, ele é perfeito. A gente só precisa aprender e conhecer como ele funciona. Lá com as minhas mentoradas, a gente tem uma ferramenta específica que elas usam para fazer esse processo de autoconhecimento e entender como o ciclo delas pode impulsionar em muito a vida, a carreira, os relacionamentos e todos os planos que elas têm. Então eu convido você que está me assistindo a fazer o mesmo. Conheça a sua ciclicidade, abrace a sua feminilidade e transforme aquilo que todo mundo vivia dizendo que era um problema em potência. Se você quer aprofundar esse tema, organizar a sua rotina, a sua produtividade em alinhamento com o seu ciclo, lá na Mentoria Equilibre, a gente mergulha fundo nisso. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguma amiga que está precisando dessa informação, que está precisando alinhar o seu ciclo com a sua produtividade. Curte, compartilha, se inscreve no canal, porque sempre tem muito assunto aqui voltado para a saúde feminina e para o nosso bem-estar. E deixa aqui nos comentários qual é a fase do ciclo mais desafiadora na produtividade hoje para você.